participar. Sintonize agora, fique em boa companhia. Em sua casa ou no trabalho, estamos juntos todo dia. Vem fazer a diferença. Essa rádio te convida a deixar a restauração entrar em sua vida e no seu lar, levando a palavra. Esse é o nosso compromisso, pregando sempre a verdade, ganhando almas pra Cristo. Então venha restaurar, venha louvar, venha participar. Vamos juntos caminhar. Então venha restaurar, venha louvar, venha participar. Restauração está no ar. Queremos fazer um convite muito especial para você neste momento. Queremos convidá-lo a participar dos cultos na sede internacional da Igreja Pentecostal Assembleia de Deus Ministério Restauração. A nossa sede fica localizada na Avenida Farrapos, número 312, aqui no centro da cidade de Porto Alegre. Os dias de culto são segunda-feira, culto de libertação às 15 horas. Nas terças-feiras, o culto de ensinamento e doutrina às 19 horas e 30 minutos. Nas quartas-feiras, 9 da manhã, a consagração da União Feminina com um culto às 11h30 e um outro culto às 14 horas e 30 minutos. A consagração da União Feminina encerra às 16h30. Quinta-feira, culto da União Feminina da Sede Internacional às 15 horas. E à noite também temos, às 19h30, um culto de cura divina e libertação. Sexta-feira também culto à tarde, às 15 horas. Sábados começam a consagração para toda a congregação, a partir das 9 da manhã, com encerramento às 17 horas. E ao meio-dia nós temos a ministração da escola bíblica. E à noite, às 19h30, um grande culto a cargo da juventude. No domingo, nós temos também a escola bíblica dominical, a partir das 17 horas e 30 minutos. E à noite, 19h30, um grande culto público de salvação, cura divina e milagres. Você é muito bem-vindo em nosso meio. Venha e traga a sua família. Livraria Ramo da Videira. A Ramo da Videira é a editora, livraria e distribuidora da Igreja Pentecostal Assembleia de Deus Ministério Restauração. Fundada oficialmente em 2 de junho de 2008, é responsável pela edição, publicação, comercialização e distribuição de livros e materiais evangélicos, além de camisetas, bíblias e outros periódicos e produtos que de alguma forma divulguem a fé cristã. Todo o material de ensino que a nossa igreja tem utilizado em suas centenas de congregações e também em outras instituições evangélicas é produzido exclusivamente pela editora Ramo da Videira. Está localizada dentro do complexo da sede internacional da Igreja Pentecostal Assembleia de Deus Ministério Restauração, que fica na Avenida Farrapos, número 312, no centro da cidade de Porto Alegre. Conheça nosso catálogo acessando ao nosso site ramodavideira.com.br. Para maiores informações, entre em contato com o nosso serviço de atendimento ao cliente pelo telefone WhatsApp, código de área 51 982 641 450. Ramo da Videira, nosso objetivo é abençoar a sua vida. Experimente adorar a Jesus. Experimente adorar a Jesus. Move-te em mim, Deus Espírito, move-te em mim. Move-te em mim. Move-te em mim. Move-te em mim. Toca minha mente, o meu corpo.
Jesus me ama. Oh, porque Jesus me ama. Eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. O juízo não pensava nem na minha perdição, nem minha alma desejava a eterna salvação. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Já cansado do pecado, fui aos pés do Salvador, e ali caiu o fardo de tristeza e de dor. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Como é maravilhoso pertencer ao meu Jesus, ter a graça e o repouso e ficar ao pé da cruz. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Mais uma vez, ó, porque Jesus me ama. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, oh, porque Jesus me ama. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Qual é a idade do meu Deus? Seu aniversário, que data é? Que carro ele usa pra andar na terra? E que sapato cabe no seu pé? Quantos metros tem a sua casa? E em que faculdade ele estudou? Qual o valor do seu patrimônio? Qual o nome do seu professor? Quem lhe ensinou agronomia? E em direito é muito mais que bacharel. Na palma da mão, colhe as águas do mar e chama pelo nome cada estrela do céu. Não, ele não dá a sua glória a ninguém, pois é dono de tudo e tudo ele tem.
soberba e ao prepotente Ele faz descer. É dono do ouro e da prata, tudo é seu. Incalculável é o tamanho do meu Deus. Ele não tem, Ele é o próprio poder. Por isso a glória é dele, tudo aqui é dele. O grande aqui é ele, aqui é tudo dele. É pra ele, é por ele, é com ele, é tudo dele. Eu vim louvar a ele, quem mandou foi ele, a promessa é dele, quem falou foi ele. E quem não concordar com o que ele faz, vai reclamar com ele. Não, ele não dá a sua glória a ninguém, pois é dono de tudo e tudo ele tem. Não aceita a soberba e ao prepotente ele faz descer. É dono do ouro e da prata, tudo é seu. Incalculável é o tamanho do meu Deus. Ele não tem, ele é o próprio poder. Por isso a glória é dele, tudo aqui é dele. O grande aqui é ele, aqui é tudo dele. É pra ele, é por ele, é com ele, é tudo dele. Se você veio louvar, eu vim louvar a ele, quem mandou foi ele, a promessa é dele, quem falou foi ele. E quem não concordar com o que ele faz, vai reclamar com ele. Por isso a glória é dele, tudo aqui é dele. O grande aqui é ele, aqui é tudo dele. É pra ele, é por ele, é com ele, é tudo dele. Eu vim louvar a ele, quem mandou foi ele, a promessa é dele, quem falou foi ele. E quem não concordar com o que ele faz, vai reclamar com ele. Quem não concordar e quem não concordar com o que ele faz, vai reclamar com ele. E quem não concordar com o que ele faz, vai reclamar com ele. Com ele. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 3, e vamos continuar estudando a palavra de Deus nesta epístola que estamos estudando versículo por versículo já há algumas semanas. Aleluia! Um livro com só 3 capítulos, mas se a gente vai estudar, é um poço de águas profundas. Fosse realmente ficar ponto por ponto, poderíamos ir um ano, 52 cultos estudando apenas 3 capítulos da Bíblia. Vamos ler a palavra então no versículo 7. Estudamos até o versículo 6 na semana passada. Terminamos falando sobre o que a Bíblia fala a respeito de o crente ter más companhias, o perigo de estar junto com aquele que, se dizendo cristão, se dizendo crente, é uma pessoa mundana. Vamos agora prosseguir adiante. Vamos ler então o versículo 7. 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 7. Está escrito: pois vós mesmos estáis cientes do modo por que convém imitar-nos, visto que nunca
nos portamos desordenadamente entre vós. Amém. Glória a Deus. A palavra de Deus aqui está nos falando a respeito da pregação pelo exemplo. Antes de mais nada, Deus quer que nós preguemos com o nosso exemplo. Vou pedir que você diga para o irmão que está do seu lado: Deus quer que você pregue com o seu exemplo. Diga para o seu irmão. Aleluia. Deus quer que você pregue com o seu exemplo. Glória a Deus. Jesus certa vez disse: vocês podem fazer tudo o que os fariseus pregam, mas não façam o que eles fazem. Daí surgiu a expressão farisaísmo, como exemplo ou como indicação de que alguém prega uma coisa, mas não vive aquilo que prega. A palavra de Deus aqui está nos falando de Paulo apresentando o seu modo de portar-se no meio da igreja em Tessalônica como uma pregação. E ele diz: porque vos convém imitar-nos. Porque vos convém imitar-nos. Deus quer que cada pastor da nossa igreja, Deus quer que cada evangelista, cada presbítero, diácono, diaconisa, auxiliar, cooperador, cada crente possa dizer isto: convém imitar-me. Convém imitar-me. Glória a Deus. Convém imitar-me. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 11, quando o apóstolo Paulo vai falar a respeito do princípio de submissão, do princípio de autoridade, vai falar sobre a autoridade universal, no plano universal, vai falar sobre o princípio de autoridade no plano familiar, no plano da igreja. Ele começa no versículo 1 dizendo: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Aleluia. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. E aí ele começa a falar a respeito de autoridade espiritual. Ele apresenta como o primeiro exemplo a ser seguido Jesus. E depois ele diz: e depois de olhar Jesus, vocês olhem a mim também. Olhem como eu sou imitador de Jesus. Paulo pregava o princípio de submissão de uma forma tremenda. Por quê? Porque Paulo não tinha nenhum motivo de ser sujeito aos apóstolos que estavam em Jerusalém. Por que Paulo não tinha nenhum motivo para sujeitar-se aos apóstolos que estavam em Jerusalém? Primeiro, porque Paulo havia sido rechaçado pelos apóstolos. A Bíblia diz que quando Paulo se converteu, o Saulo se converteu em Paulo, ele estava numa missão, saindo de Jerusalém em direção à cidade de Damasco, para lá em Damasco prender os crentes, matar os crentes, atormentar a igreja de Jesus. Mas quando estava chegando em Damasco, diz a Bíblia Sagrada que teve uma visão, ouviu a voz do Senhor, caiu ao chão, Deus falou com ele, Jesus falou com ele, ele ficou cego por 3 dias. Por 3 dias ficou jejuando na cidade de Damasco e orando e jejuando. E a Bíblia diz que lá em Damasco, então, Deus vai lá na casa de um crente chamado Ananias e diz para Ananias: Ananias, o Saulo está orando. O Saulo está orando. E ele precisa que tu vás lá na casa dele. E Ananias disse: mas Senhor, este homem é perseguidor. E o Senhor diz para ele: mas ele está orando. Vai lá, porque convém que ele saiba por tua boca o quanto ele vai sofrer por minha causa e a quanta gente ele vai anunciar o Evangelho. Ananias foi, orou por Saulo. Saulo então foi transformado, foi batizado com o Espírito Santo, depois foi batizado nas águas, e a Bíblia diz que os crentes ficavam duvidosos: será que esse homem se converteu mesmo? A igreja não acreditava numa transformação tão radical. Como é que um homem que ontem era perseguidor agora virou crente? E a Bíblia diz que ele já queria ser pregador. E o Paulo foi para Jerusalém.
Quando chegou em Jerusalém, os próprios apóstolos não aceitaram Paulo. Agora você imagina, irmãos, os apóstolos eram homens cheios do Espírito Santo. Você pode ver como que o preconceito é uma coisa forte. Pedro era um homem cheio do Espírito Santo. O pastor Tiago também estava lá em Jerusalém, um homem cheio do Espírito Santo. Cada apóstolo, meus irmãos, tinha mais poder do que o outro. Eram homens cheios da graça de Deus, mas também eram homens. Embora cheios do Espírito, eram homens. E o preconceito que havia neles era tão forte que eles não conseguiam acreditar que Deus havia feito uma obra na vida de Saulo. E eles rejeitaram Paulo. E só teve um irmão, só teve um obreiro lá em Jerusalém que acreditou que Deus tinha feito uma obra na vida de Paulo. O nome dele era Barnabé. Aleluia. Glória a Deus. Aí Saulo, o antigo Saulo, agora Paulo, fica mais de 10 anos, por volta de 14 anos, esquecido. E Deus trabalhando na sua vida, e ele pregando o evangelho, tendo experiências tremendas com Deus. Passou 3 anos no deserto, buscando a presença de Deus, e lá pelas tantas, então, aquele obreiro chamado Barnabé é escolhido para pastorear um grande avivamento que estava acontecendo na cidade de Antioquia. E quando o Barnabé recebe a oportunidade de pastorear uma igreja, ele se lembra do Paulo. E vai lá na cidade de Tarso, onde Paulo morava, e diz: Paulo, meu irmão, todos te esqueceram, mas eu não te esqueci. Aleluia, faz mais de 10 anos que eu oro por ti, meu companheiro. Aleluia, vamos comigo fazer a obra de Deus lá na cidade de Antioquia. Glória a Deus. E eles foram lá na cidade de Antioquia, fizeram uma grande obra para Deus. E no capítulo 13 de Atos, a Bíblia diz que Deus, então, depois de ter falado com Paulo, depois de ter falado com Barnabé, Deus também fala com a igreja. E Deus diz para a igreja: separai-me a Paulo e Barnabé para a obra que os tenho chamado. E os dois vão para a obra. De novo, nenhum apoio de Jerusalém. A Bíblia Sagrada diz que a primeira igreja que ajudou Paulo foi uma igreja que ele mesmo havia fundado. A igreja na cidade de Filipos, já na Europa, já na Macedônia. E agora, meus irmãos, o apóstolo Paulo, que nunca havia sido ajudado por Jerusalém, que nunca havia sido ajudado pelos apóstolos, que nunca havia sido ajudado por aqueles patriarcas da igreja, agora, quando ele também é constituído por Deus um apóstolo, quando ele começa a fundar muitas igrejas, quando a sua atuação ministerial é intensa, é imensa, alcança a Europa, alcança toda a Ásia Menor, o seu ministério. Agora o apóstolo Paulo, quando tem algum problema, ele se dirige a Jerusalém. Quando surge uma questão doutrinária, como em Atos 15, ele vai lá para os apóstolos, oferecer o problema para que os apóstolos decidam e ele seja submisso a eles. Quando ele vê que a igreja em Jerusalém está passando por dificuldades, passando por problemas, passando por dificuldades financeiras até, ele passa de igreja em igreja que ele havia fundado, sem nenhuma ajuda de Jerusalém, e diz: meus irmãos, ajunte uma grande oferta, eu vou passar aí, e no domingo vocês ajunte todo o dinheiro que puderem, que eu quero levar para os nossos irmãos lá em Jerusalém. Aleluia, glória a Deus. Então o apóstolo Paulo diz: olha, eu vou falar agora sobre submissão, eu vou falar agora sobre autoridade, e eu quero dizer para vocês: façam como eu faço, assim como eu imitei Jesus, porque Jesus, sendo Deus se fez homem, assumiu a forma de servo, e sendo igual a Deus, ele submeteu-se como homem e foi obediente até a morte de cruz, pelo que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho e toda língua confesse que ele é Senhor, para a glória de Deus Pai. O apóstolo Paulo então mostra que a sua mensagem não era uma mensagem de palavras apenas, não, era de atos, de ações. Glória a Deus. A palavra de Deus nos diz também que Paulo ensina isso para aquela igreja em Filipos. Em Filipenses capítulo 3, versículo 17, se você quiser anotar ou abrir a Bíblia, você pode ler.
Paulo continua dizendo: irmãos, sede imitadores meus, sede imitadores meus. E agora o apóstolo Paulo vai mais adiante. E ele diz: olha, irmãos, assim como eu imito Cristo, tem gente que está me imitando também. Então sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tem de nós. Ele já está fazendo discípulo, aleluia. Já tinha gente imitando Paulo, assim como ele imitava Jesus, aleluia, glória a Deus. Agora veja, irmãos, interessante, Paulo disse assim: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Por que Paulo diz sede meus imitadores como eu sou de Cristo? Porque Paulo também tinha defeitos. Ele estava dizendo então: vocês me imitem naquilo que eu estou imitando Cristo. Eu não sou perfeito ainda, eu estou buscando a perfeição. Paulo escreve: não que eu tenha alcançado a perfeição, mas uma coisa eu faço, esquecendo das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. E ele está dizendo então: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Tem gente que até gosta de imitar um obreiro, mas imita só nas coisas ruins, misericórdia. Imita o obreiro só naquilo que ele não conseguiu alcançar ainda, aí ele imita. Isso não vale. Sede meus imitadores como eu sou de Cristo, bendito seja o nome do Senhor. Vamos abrir a Bíblia também, 1 Timóteo capítulo 4, versículo 12. O apóstolo Paulo fala para Timóteo. Timóteo era um pregador jovem ainda, era um obreiro jovem. Timóteo estava se destacando muito, e agora então o apóstolo Paulo fala para Timóteo: ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis. O que significa padrão? Padrão significa modelo. Torna-te modelo dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Quantos pode dar glória a Deus por isso? Mensagem, aleluia, com a sua própria vida. Agora o apóstolo Paulo escreve para outro obreiro jovem também. Este jovem obreiro tinha recebido uma grande missão. Ele tinha recebido a missão de ser supervisor de uma região com 95 cidades. Uma grande região com 95 cidades. A Bíblia então diz que Paulo escreve para Tito. Tito, capítulo 2, versículo 7, diz assim a Bíblia: torna-te pessoalmente padrão de boas obras. Torna-te pessoalmente o modelo de boas obras. Aleluia. No ensino, mostra integridade e reverência. Glória a Deus. Aleluia. Agora, meus amados, vamos para Pedro. Pedro também escreve a mesma coisa. Pedro escreve em 1 Pedro capítulo 5, versículos 2 e 3. 1 Pedro, capítulo 5, versículos 2 e 3, diz assim a Bíblia: pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Há uma grande diferença de liderar como dominador e liderar como modelo. O dominador diz: você tem que fazer, glória a Deus, amém? O dominador diz: você tem que repartir, você tem que dar, você tem que isso, você tem que aquele outro, você tem que... Mas o exemplo diz: olha, meus irmãos, vamos fazer isto, vamos orar, vamos repartir, vamos ofertar, vamos doar, vamos fazer vigília, vamos oferecer nossa vida como sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, vamos nos santificar, vamos ser exemplo, vamos, aleluia, que diferença! Por fim, vamos agora ao nosso maior exemplo, que é Jesus. Em João capítulo 13, versículo 15, Evangelho de João capítulo 13, versículo 15, Jesus diz: porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Dá uma glória a Jesus aí, irmão. Dá glória a Jesus aí.
Jesus não pediu que fizéssemos nada além daquilo que Ele fez. Eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Aleluia. Como Jesus é lindo, não é? Glória a Deus. Bendito seja o nome de Jesus. No versículo 7, o apóstolo Paulo continua falando sobre o mesmo assunto. Vamos ler Colossenses capítulo 3. No versículo 8, ele continua falando agora sobre este assunto. E ele fala que neste assunto, nós, para sermos exemplos, muitas vezes nós vamos fazer coisas que nós nem necessitamos fazer, mas vamos fazer pelo exemplo, a pregação pelo exemplo. Vamos ler a Bíblia, então, no versículo 8. Nem jamais comemos pão à custa de outrem, pelo contrário, em labor e fadiga, de noite e de dia trabalhamos, a fim de não sermos pesados a nenhum de vós. Não porque não tivéssemos esse direito, mas por termos em vista oferecer-vos exemplo em nós mesmos para nos imitardes. O apóstolo Paulo sabia que lá na igreja em Tessalônica havia uma porção de gente preguiçosa, uma porção de gente meio deitada nas cordas, né? Que queriam fazer do evangelho meramente um meio de vida. Então Paulo diz para eles, Paulo estava sempre dizendo para eles, cuidado com isso. E essas pessoas, até para justificarem a sua preguiça, eles diziam, Jesus já veio, estamos já na grande tribulação, como nós vimos já nas terças-feiras passadas. E agora o apóstolo Paulo, ele fala para aqueles irmãos, ele sabendo da situação que era Tessalônica, então ele dizendo, tendo direito, sendo um pastor, tendo direito de comer das ofertas da igreja, ele deixa bem claro isto, não, verso 9, não porque não tivéssemos esse direito, mas por termos em vista oferecer-vos exemplo em nós mesmos para nos imitardes, nós fizemos isto. E nós vemos, meus irmãos, na nossa igreja, existem muitas coisas que o obreiro deve fazer mesmo sem ter necessidade. Muitas vezes um obreiro já que tem 30 anos de fé, é um professor na palavra, ele poderia olhar a revista Escola Dominical e dizer assim, mas essa lição aqui eu já sei, eu não vou na escola dominical. Mas a nossa convenção de obreiros decidiu que todos nós obreiros devemos estar na escola dominical. Mesmo eu que sou quem escrevo a revista, quando eu estou em Porto Alegre, procuro estar na escola dominical. Se fui eu mesmo que escrevi a revista, por que eu vou na classe aprender uma coisa que eu mesmo escrevi? Mas não é questão de precisar aprender ou não. E sempre tem uma coisa que aprende, sempre Deus dá uma nova revelação, professor. Mas mesmo que não precisasse, Paulo diz, eu não precisava trabalhar. Mas para dar exemplo para esse povo de Tessalônica que não gosta de trabalhar, eu trabalhei. Eu meti a mão no pesado, eu fiquei aí fazendo tendas, ganhei o meu dinheiro com o meu suor, não comi da oferta da igreja, para dar exemplo para esse povo de Tessalônica. A palavra de Deus diz em Romanos capítulo 14, verso 20 e 21, Romanos capítulo 14, verso 20 e 21 diz assim, não destruas a obra de Deus por causa da comida. Todas as coisas, na verdade, são limpas, mas é mal para o homem o comer com escândalo. É bom não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa com que teu irmão venha tropeçar, ou se ofender, ou se enfraquecer. Naquele tempo, os açougues eram nos templos. Então, lá nos templos era oferecido animal ou animais para os deuses, e depois, no açougue do templo, aquela carne sacrificada a ídolos era vendida. E havia esta luta, esta questão, este problema lá na igreja. Então, muitos irmãos se dispunham até a não comer carne alguma. Por quê? Porque não sabiam se a carne tinha vindo do açougue lá do templo, ou se era uma carne sacrificada na chácara do crente lá, não sabiam. Então, o
O que o apóstolo Paulo diz? Olha aqui, olha, eu amo tanto a igreja, a gente deve ter tanto cuidado com a igreja, que então é bom não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa com que teu irmão venha a tropeçar ou se ofender ou se enfraquecer. Paulo está dizendo, eu posso comer carne, desde que eu saiba que aquela carne não é para ídolos, não há problema. Mas se eu vou ofender o meu irmão, então eu não como carne. Eu vou ser exemplo da igreja, não vou causar nenhum tropeço, nenhum enfraquecimento para nenhum irmão. Que exemplo de um exemplo. Aleluia. Paulo era exemplo de como ser exemplo. Abria mão de coisas que ele tinha direito. Ou seja, ele colocava a necessidade de dar exemplo acima da sua necessidade pessoal. Paulo entendia que ele necessitava mais dar exemplo para os demais do que suprir a sua necessidade. A sua necessidade número 1 era agradar a Deus. Necessidade número 2, agradar a igreja. Necessidade número 3, agradar a si mesmo. Tá bom esse capítulo de Tessalonicenses ou não, irmão? Amém. Tá salgado, né? Salgadinho. Aleluia. Glória a Jesus. Amém. Bendito o nome do Senhor. Se fosse na Índia, eu diria assim, está com bastante pimenta. Agora, meus amados, vemos outro exemplo, questão da televisão. Por que que no Ministério da Restauração os obreiros não têm televisão? Justamente por isso. Alguém pode dizer assim, eu tenho televisão na minha casa e não tem problema, eu vejo só coisa boa. Amém, pode ser até que seja. Mas se o pastor Humberto, por exemplo, tiver televisão na sua casa, aquele crente que, quem sabe, vai ver alguma coisa que não deve, vai se prejudicar, ele vai ter televisão também, porque eu tenho. E aí, por causa da minha falta de exemplo, aquele irmão vai tropeçar, aquele irmão vai se envolver, a sua família vai se envolver com coisas que não deve. Quem sabe ele até consegue, mas a esposa não. Quem sabe a esposa consegue, mas os filhos não. E eu vou gerar problemas, vou gerar destruição numa casa para agradar a mim mesmo. Então vamos fazer como o apóstolo Paulo, essa é a decisão de nosso ministério, não é a decisão do pastor Humberto. A convenção dos ministros, todos os ministros juntos resolveram, vamos ser exemplo para a igreja, vamos ter o maior grau possível de santificação, aleluia. E Deus está honrando a nossa decisão, e Deus está honrando a decisão do ministério. Vamos agora vamos continuar lendo, vamos ler de novo 8 e 9, vamos continuar lendo até o versículo 12. Nem jamais comemos pão à custa de outrem, pelo contrário, em labor e fadiga, de noite e de dia trabalhamos, a fim de não sermos pesados a nenhum de vós. Não porque não tivéssemos esse direito, mas por termos em vista oferecer-vos exemplo em nós mesmos, para nos imitardes. Porque quando ainda convosco, vos ordenamos isto, se alguém não quer trabalhar, também não coma. Pois de fato, estamos informados de que entre vós há pessoas que andam desordenadamente, não trabalhando, antes se intrometem na vida alheia. A elas, porém, determinamos e exortamos. Ele não sugere, não, é determinamos. Determinamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo, que trabalhando tranquilamente, comam o seu próprio pão. Amém? Aleluia. Então, meus irmãos, a palavra de Deus está mostrando aqui que o trabalho não é incompatível com a obra de Deus. Devemos trabalhar. Por muitos anos pastoreei a igreja, trabalhando na vida material. Muitos anos. Glória a Jesus. E pude fazer sempre a obra de Deus. E sempre pude fazer aquilo que estava ao meu alcance. Oh, aleluia. Oh, glória a Deus. Foram 19 anos. 5 anos advogando. E 14 anos trabalhando no Tribunal Federal. Sempre pregando, sempre pastoreando igrejas, pregando em conferências internacionais, indo fazendo obra missionária, viajando, saía sexta de noite, viajava às vezes a noite inteira, pregava sábado, domingo, viajava a noite inteira de domingo para segunda já estava no trabalho,
terça-feira lá no culto de doutrina, quarta-feira em outra igreja, quinta-feira em reuniões, e virando ano após ano, e Deus dando graça, e Deus abençoando, aleluia, e sendo exemplo do rebanho, sendo exemplo do rebanho de Deus. Evidentemente que há uns que Deus chama exclusivamente para a sua obra, e quando Deus faz isso, temos que valorizar esta chamada. Mas enquanto Deus não fala contigo, enquanto Deus não fala com os teus superiores, enquanto Deus não fala com aqueles que estão acima de ti, é hora de separar o meu servo para a obra. Vai trabalhando, vai fazendo a obra de Deus também, vai orando, vai jejuando, aleluia, bendito é o nome do Senhor. Com uma das mãos pega o instrumento para construir a muralha de Deus, mas com outra mão pega a espada também para lutar. Vai fazendo a obra do Senhor, oh glória a Deus. Deus está dizendo aqui na sua palavra. Trabalhar também é honrar a Deus. Trabalhar e trazer as suas ofertas, seus dízimos à casa do Senhor, isso também é fazer a obra de Deus. Você está ajudando outros a fazer aquilo que você, quem sabe, ainda gostaria de fazer, mas um dia vai fazer, aleluia. Quando Deus nos quer para a obra, meus irmãos, Deus primeiro começa a nos incomodar. Eu me lembro quando eu estava no tribunal, desde antes de ir para o tribunal, eu comecei a advogar muito cedo, com 18 anos já estava advogando, e eu dizia para minha mãe: mãe, eu não aguento mais esse negócio, dá vontade de chutar tudo esse negócio, eu quero só fazer a obra de Deus. A mãe dizia: não, meu filho, vai, continua. Naquele tempo, a partir do 4º ano de direito já se podia advogar, fazia tudo, menos recurso extraordinário e recurso de revista, recurso especial. O resto podia fazer tudo. Então, desde os 18 anos já estava advogando e não tinha concluído a faculdade ainda. Concluí com 20 anos, e a mãe dizia: não, meu filho, vai em frente. Eu dizia: mãe, mas não aguento, mãe. Eu passo o fim de semana todo pregando, viajando, e chego segunda, tem que ir para aquele escritório de advocacia, depois tem que ir para a faculdade à noite. Mãe, é muito ruim. E a mãe dizia: não, meu filho, Deus tem um projeto contigo, vai em frente, vai em frente, vai em frente, não desiste, vai, aleluia. E era tão difícil, não tinha sabor aquelas aulas de direito, meus irmãos. Eu sou bem sincero para vocês, eu não aprendi muita coisa naquela faculdade não, de tanto nojo que eu tinha de estar naquela aula. Amém. Bendito seja o nome de Jesus. Só depois daquilo que eu precisava mesmo que eu ia estudar. E, meus irmãos, porque o meu coração não estava naquele negócio, meu coração estava em ganhar alma. Eu queria ganhar alma, eu queria fazer a obra de Deus, aleluia. Mas concluí a faculdade, Deus me abençoou, nunca precisei repetir cadeira, aleluia. Terminei, aí fui trabalhar na advocacia, continuei trabalhando melhor na advocacia. Deus abriu as portas até... dos 18 até os 20 anos, eu trabalhei como empregado no escritório de advocacia. Na semana que eu me formei, a minha chefe, ela foi chamada para um cargo no governo, e ela teve que largar o escritório, e me entregou o escritório prontinho, de bandeja na minha mão. Na semana que eu me formei, ganhei o escritório prontinho, para a glória do nome do Senhor, e Deus abençoando, e Deus ajudando, e Deus fazendo a obra, aleluia. Depois fui para o tribunal, e chegou o momento, oh glória a Deus, oh glória a Deus, chegou o momento que Deus disse: larga tudo agora e vem fazer a minha obra. Oh que dia abençoado, oh que dia abençoado, oh glória a Jesus. Dia 9 de maio do ano de 2003, lá em Brasília, no STJ, foi meu último dia de trabalho. De lá mesmo, meus irmãos, nem vim em Porto Alegre, de lá mesmo peguei o avião, fui para o Rio, já fui para o Canadá, oh glória a Deus. Já nem vim dar tchau para ninguém aqui, eu só queria fazer a obra de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Deus, nesta noite, Ele está falando comigo, que está falando contigo. Deus quer que a gente seja exemplo. Deus quer que cada obreiro seja exemplo, que trabalhe, que faça o trabalho bem feito. Bendito seja o nome do Senhor. Que o teu chefe diga assim: olha, esse crente aqui é o melhor empregado. Que o teu chefe lá na repartição diga: este crente aqui é o melhor funcionário. Aleluia, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Que as pessoas passem na frente da tua empresa e diga: esse empresário é homem direito, é homem reto, porque Deus está na sua vida. E a gente vai dando testemunho por aí. Glória a Deus. Esses dias um irmão lá de Viamão, está aqui aquele irmão de Viamão que falou comigo, está lá, meu irmão. Posso falar, irmão? Posso? Não tem problema?
Glória a Deus. Aquele irmão estava me dizendo, veio uma terça-feira aqui falar comigo e disse: pastor Humberto, o senhor nem sabe o que aconteceu, pastor. Eu me converti a Jesus lá dentro do presídio e saí do presídio, continuei membro da restauração, me congreguei na restauração lá na congregação dentro do presídio. Saí e vim para fora. Aleluia, glória a Deus. Mas continuavam processos antigos correndo de coisas que eu fiz antes de me converter. E aí eu fui responder o processo, fui numa audiência e cheguei lá e me sentei e o juiz ali na audiência, o juiz olhou para mim e perguntou: por que o senhor está vestido com esta roupa aí de terno, de gravata? E ele disse: eu estou assim porque eu sou crente, doutor. Ah, o senhor é crente? Sou crente, o membro do Ministério da Restauração. E já puxou um jornal Restauração da pasta e já deu para o juiz, aleluia. E o juiz olhou e disse assim: restauração, pastor Humberto Schmidt. E ele disse: eu conheço o testemunho desse homem aqui. Eu conheço o testemunho como profissional. Esse homem é homem direito. Essa igreja aqui é igreja direito. Porque esse pastor aqui... E começou a pregar, a falar para o promotor público. Começou a falar para a secretária. Foi assim, irmão? Amém, glória a Deus, aleluia. E pegou e disse para o irmão: irmão, o senhor pode ir embora aí, glória a Deus. Deu até uma senha, né, alguma coisa de Bíblia, isso, não é? E mandou o irmão embora, glória a Deus, e já transferiu a audiência. Eu creio que ele vai empurrar para a prescrição esse negócio aí, em nome de Jesus, glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor, por causa do testemunho, aleluia. Não como pastor, mas um testemunho como profissional. Deus agora está abençoando o irmãozinho meu, aleluia, membro da igreja. Anos depois, eu nem sei que juiz é este. Oh, glórias ao nome do Senhor. Você pode dar glórias a Deus? Ele até contou um episódio que aconteceu na minha vida profissional, né, que mostrava a nossa retidão. Eu não vou contar aqui para não me exaltar aqui. Aleluia, glória a Jesus. Então, meus irmãos, Deus faz estas coisas. Deus quer nos abençoar. Aleluia. Deus quer abençoar a você e os seus irmãos com o seu testemunho de vida, o seu testemunho pessoal. Aleluia, aleluia. Deus quer que você, na vida material, mesmo lá botando tijolo na parede, mesmo lá rebocando, mesmo lá trabalhando naquele carro, naquela mecânica, mesmo lá naquele escritório de advocacia, mesmo lá no teu hospital, mesmo na tua empresa, você está pregando a palavra de Deus com o teu exemplo de vida. Oh, irmão Cisde Clay, lá o irmão no seu negócio, distribuindo as suas mercadorias, aleluia, o Senhor está pregando o evangelho de Jesus com o seu exemplo. Que coisa maravilhosa é isso, meus irmãos, pregar a palavra de Deus com o nosso exemplo de vida. Oh, glórias ao nome de Jesus. Então temos que cuidar com este imobilismo. Nós tratamos na revista da Escola Dominical sobre a questão do imobilismo, que é uma das armadilhas. Nós não podemos amar o mundo, mas temos que estar no mundo, e estando no mundo, ser exemplos no mundo. Não sermos preguiçosos, não sermos pessoas que fazem um mau serviço. Meus irmãos, que coisa triste. Muitas vezes alguém diz assim: eu contratei um irmão para fazer um serviço na minha casa, fez um serviço porco. Que vergonha isso, irmão. Não, o serviço que o crente faz tem que ser o melhor, aleluia, porque ele é crente, ele tem Jesus na sua vida, ele tem que ser luz da terra e sal do mundo. Vamos ser exemplos, não somente os pastores sendo exemplos, mas cada crente sendo exemplo, pastor sendo exemplo na igreja, crente sendo exemplo na empresa, na escola, sendo exemplo lá na vizinhança, sendo exemplo em qualquer lugar, aleluia. Igreja como exemplo, os obreiros exemplo na igreja, cada crente exemplo no seu ambiente de trabalho. Aleluia. Nós vamos orar agora, pedir a bênção de Deus sobre a sua vida, aleluia. Pedir a bênção de Deus sobre o seu negócio, a bênção de Deus lá sobre a sua empresa, a bênção de Deus no seu emprego, para que você seja exemplo. Oh, glória! Para que você, minha irmã, seja exemplo como dona de casa. Oh, glória a Deus. Exemplos, exemplos. Bendito seja o nome de Jesus. Mais alguém que ainda não é crente, ou alguém que está desviado dos caminhos do Senhor, sai do seu lugar e vem aqui na frente. Jesus quer mudar a história da tua vida. Ele quer mudar a história da tua vida. Ele quer mudar a história da tua vida. Oh, venhas como aleluia.
Venha receber Jesus na sua vida. Venha receber um abraço de Jesus. Jesus por ti. Aleluia, glória a Deus. Ó, venhas aqui mais esta senhora. Qual é a irmã que vai estar junto com ela aqui? Aqui mais um amigo. Ô, meu irmão, aperta minha mão aqui. Glória a Deus. Deus te abençoe. Mais um irmão está chegando ali. Venha, venha para Jesus. Porque Jesus por ti morreu. Ó, venhas como estás. Ó, venhas como estás. Ó, venhas como estás. Porque Jesus por ti morreu. Ó, venhas como estás. Ó, venhas como estás. Ó, venhas como estás. Porque Jesus por ti morreu. Ó, venhas como estás. Chorabagandalaracharahaya. Eu quero chamar aqui na frente todos os crentes que querem ser batizados com o Espírito Santo ou renovados no Espírito Santo. Faz muito tempo que você não fala em novas línguas. Você está se sentindo vazio do Espírito de Deus. Venha depressa, venha depressa. Os obreiros desçam ali embaixo e vão orar para que Jesus renove e Jesus batiza com o Espírito Santo. Aleluia. Muita gente não veio no culto hoje com medo do temporal. As previsões estavam anunciando um grande temporal e muitos não vieram no culto. Mas você veio. E Jesus quer te abençoar por causa disso. Jesus quer te premiar por causa disso. Ele vai te abençoar com uma grande bênção. Aleluia. Vai cair temporal, sim, mas vai cair temporal do poder de Deus na tua vida. Aleluia. Vai cair a glória de Deus na tua vida. Aleluia. Sai do seu lugar e venha pedir: Senhor, eu quero ser cheio do teu Espírito. Eu quero ser renovado no Espírito Santo. Eu quero ser batizado no Espírito Santo. Com teu Espírito, Senhor, enche com teu Espírito, enche com teu Espírito, renova, renova, renova. Se faz alguns dias, se faz tempo que você não fala em novas línguas, vem aqui na frente. Ainda que você já tenha sido batizado com o Espírito Santo, mas se você não tem recebido o renovo de Deus, vem aqui na frente. Jesus já está renovando aí, pastor Paulo. Já, aleluia. E Jesus já começou a renovar e a batizar aqui na frente. Ele quer te batizar, Ele quer te renovar. Aleluia, sai do teu lugar e vem. Vem depressa, vem depressa, vem depressa, vem depressa. Aí uma glória de Deus aqui, irmãos. Há uma glória de Deus. Vai clamando, vai clamando, vai clamando. Deus vai derramar a sua glória aqui agora. Clame, clame, diga a Jesus: Jesus, eu quero a tua glória. Onde estão as irmãs escaladas para imposição de mãos? Onde estão as irmãs da União Feminina, cheia do Espírito Santo? Minha irmã, você que está sentindo aí glória de Deus na tua vida, você é da União Feminina, você que é diaconisa, sai do teu lugar e vem aqui na frente. Olhe por essas irmãs que estão aqui. Oh, glória a Deus.
Os obreiros, sai do seu lugar e vem aqui, olhe por esses irmãos. Jesus quer renovar, quer salvar, quer batizar com o Espírito Santo. Ele quer curar os enfermos aqui esta noite. Você que chegou enfermo, vai receber o milagre de Deus agora. Vai receber a cura de Deus agora.